Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Espaço Mulher da ZS TV Juí. Quero comunicar a vocês que além do YouTube, você também pode nos assistir as programações da ZS TV Juí pela TV Ijuí, pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões. E com os nossos patrocinadores de hoje, então, a Ótica Ijuí, com os melhores preços e marca em óculos solares e de grau, as tendências em armações de várias cores e modelos, semijoias, relógios, você encontra na Ótica Ijuí, na rua 15 de novembro, em frente ao módulo da Brigada Militar da Praça da República. Sabor de Casa Restaurante, na Ernesto Alves, em frente ao Cuxa, que serve buffet de segunda a sábado, marmita, prato feito ou vianda. Conheça o atendimento e a gastronomia do Sabor de Casa Restaurante. Espaço Sinergia, da empreendedora Silvana Durlo, massoterapeuta e terapeuta integrativa da saúde. Em novo espaço, ela está atendendo na Doutor Pestana, próximo à rótula ali, no número 506, na sala 2. Também com atendimento a domicílio, para você que quer marcar um horário, ela vai até a sua residência, trabalhando com atendimento em massagem, spa de pés. Ela é especialista em pré e pós-cirúrgico também, biorressonância e alinhamento de chakras. O contato dela é o 99651-9507. E pelo Instagram também do Espaço Sinergia, você pode saber aí, conhecer todo o trabalho da Silvana. A Charliene Mensch, fisioterapeuta osteopata, se tudo estiver em equilíbrio, não há espaço no corpo para doenças. A Charliene Mensch, que atende aqui no shopping, na sala 501, agende o seu horário também, venha fazer uma visita, venha conhecer o trabalho da Charliene, né? Tenho certeza que irá se identificar com algo que ela faz, os procedimentos que ela faz e que te ajudará, né, a ter uma vida mais saudável, sem dores. Ela esteve conosco na semana passada falando sobre a dor de cabeça, como é que a osteopatia pode ajudar nas dores de cabeça, né? Então nós temos aí no Instagram e no Instagram dela também, Charliene Menschik, todas essas informações para você. Fazenda Bom Sucesso, da agropecuarista Nelise Ehrig, Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sobre medida, residenciais e corporativos do processo execução, na BR-285 em frente ao Jardim Europa, e o Supermercado Laçadora, onde você compra e garante a sua economia de verdade a uma quadra da Praça dos Imigrantes. Nós estamos na última semana do mês de setembro, ainda estamos no mês que caracteriza, né, o Setembro Amarelo, que enfatiza a importância da vida, a importância dos cuidados, a importância da prevenção, o apoio, a ajuda mútua. Então nós estamos recebendo hoje no Espaço Mulher a Giovana Crisium dos Santos. Ela é psicóloga. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E estar transmitindo um pouquinho, né, sobre esse tema que é voltado ao Setembro Amarelo, que tem como objetivo a prevenção do suicídio. Então, é muito importante, né, a gente parar para conversar a respeito sobre esse tema que é tão importante. E nós escutarmos, né, todo o conhecimento que você tem sobre o assunto para passar para nós. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, para quem está em casa, conhecer você, quem ainda não conhece, né, falar sobre família, sobre a tua formação, o que você quiser contar para a gente, fica bem à vontade. Então, muito bem. Então, eu me chamo Giovana, né? Eu sou formada, então, em psicologia pela Unijuí. Hoje eu trabalho, então, no Hospital de Clínicas Ijuí como psicóloga organizacional e tenho uma vasta experiência, então, tanto na psicologia hospitalar assistencial, voltada ao atendimento direto do paciente beira-leito, quanto a psicologia organizacional, que o foco é voltado para a organização, os próprios colaboradores da instituição. Hoje, então, eu sou pós-graduada em neuropsicologia e também pós-graduada
em psicologia organizacional. E atualmente estou fazendo, então, um mestrado em atenção integral à saúde pela Unijuí. Continua estudando. Então, a gente continua estudando muito, porque é muito importante. Eu acho que o conhecimento, ele... a gente sempre tem, nunca é demais, a gente sempre tem essa necessidade, né, de buscar sempre aprimorar, porque acho que a gente precisa, né? Também sou mãe, tenho uma filha de 7 meses, né? Sou casada. Então, e a primeira filha? E a primeira filha. Parabéns. Um bebê em casa. Parabéns. E a tua família, ela é de Juí? Você é juiense? Sou juiense, minha família é daqui. Todos naturais daqui de Juí mesmo. Muito bem, então já conhecemos um pouquinho da Giovana. Quando ela chegou, eu acabei perguntando por causa do nome, né? Perguntando se ela era de descendência italiana. Ela me disse que tem alguma mistura aí, né? Giovana, então eu vou te pedir para que você passe para o nosso público, converse com a gente sobre o que é, né, iniciando então, o que é o Setembro Amarelo, né? O que caracteriza o Setembro Amarelo, qual é a finalidade do Setembro Amarelo, né? Além de todos os meses do ano a gente ter que cuidar e observar, mas exatamente este mês, então, aí na última semana de setembro, né? Eu acho importante a gente iniciar essa conversa dizendo que, claro, nós temos um mês referência, de que é o mês de setembro, que então, tem o objetivo relacionado à prevenção ao suicídio. Então, o objetivo desse mês, dessa campanha, é justamente a prevenção do suicídio, né? Eu gosto sempre muito de falar de que é um mês que a gente acaba pontuando um pouquinho mais sobre a prevenção, sobre a saúde mental, sobre o cuidado, né, com a vida, né? Mas a gente não precisa focar nesse assunto somente no mês de setembro, e que a gente precisa falar abertamente, né, e desconstruir alguns tabus quando a gente precisa falar sobre saúde mental, né? Então, hoje eu tenho uma observação de que as pessoas buscam mais falar sobre saúde mental, de que as pessoas estão buscando cuidar um pouquinho mais de si, né? Mas ainda tem uma certa dificuldade, né? De falar, de colocar como se encontra, né? Como está, né? De entender, assim, que a saúde mental, ela faz parte da saúde, né? Então, a gente tem tanto a saúde física, a saúde do corpo, como a saúde mental, e ela faz parte, né? Então, de olhar para nossa saúde como integral, né? Quando a gente fala sobre saúde, a gente tem que olhar para ela integralmente, né? Então, esse mês voltado ao Setembro Amarelo, ele nos traz muito esse objetivo da gente lembrar um pouquinho sobre o cuidado com a gente mesmo, né? Com a responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa vida, com o nosso bem-estar, né? Com o nosso emocional. E quando a gente fala de saúde mental, as pessoas muito perguntam, né? O que é ter saúde mental? Né? E ter saúde mental não significa que eu preciso estar bem o tempo todo, que eu preciso estar feliz o tempo todo. Uma pessoa que tem saúde mental é saber lidar com as situações. É buscar esse equilíbrio, né? Equilíbrio sobre as adversidades da vida, né? Porque a nossa vida justamente é isso, ela não é uma linha constante, né? Ela tem os seus altos e baixos, e é referente a essas situações que a gente vai passando, que a gente vai buscando ter um equilíbrio frente ao que a gente sente, né? Então, eu acho que é justamente assim, de ter resiliência sobre as situações da vida e entender que enfim, assim, eu tenho que buscar compreender, bom, o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso e de que forma eu vou buscar estratégias de enfrentamento sobre essa situação, né?
é porque a gente fala muito hoje, né, nos problemas mentais mesmo, né? Claro que ainda é um tabu, como você falou, né? Muito poucas pessoas se abrem para falar sobre isso. Inclusive, eu acho que até quando se procura uma psicóloga também, né? A pessoa que procura, eu acho que procura depois de alguma insistência, depois de alguém ter dito, olha, você precisa buscar um profissional. E mesmo quando a pessoa chega na frente do profissional, é difícil falar, né? Então, eu acredito que ainda é muito difícil. E esses problemas mentais que poderiam ocasionar outras coisas, né? O estresse, o cansaço, a rotina, tudo isso faz parte da mentalidade, né? Do teu trabalho, do desenvolvimento, do dia a dia de uma pessoa. Eu acho importante a gente pensar assim de que eu falo muito sobre inteligência emocional, né? Que acho que de que eu preciso me auto-perceber, assim, né? Então, existe uma sobrecarga, né? A sobrecarga do trabalho, sobrecarga da vida, né? Mas vem muito nesse sentido de eu tentar compreender o quanto essa sobrecarga ela tá afetando a minha vida, assim, e o quanto às vezes eu vou precisar filtrar algumas coisas, assim, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, assim, né? Sobrecarga do trabalho, eu penso muito, assim, referente ao trabalho em si, de que dentro de um ambiente de trabalho, nós a gente tem o profissional, mas tem o pessoal, né? E nós não somos duas pessoas, né? Então, às vezes, tem situações pessoais que eu acabo levando para o trabalho, sim, né? E tem situações do trabalho que eu, às vezes, acabo levando para minha vida pessoal, mas eu acho que eu preciso, de certa forma, me desligar, às vezes, assim, porque na nossa vida a gente assume muitos lugares, né? Tem o lugar de mãe, o lugar de filha, o lugar de esposa, o lugar de profissional, e eu preciso entender que eu vou assumir esses diversos lugares, mas que eu não preciso ser perfeito em todos esses lugares, né? Eu posso contribuir, dar um pouquinho de mim para cada lugar, né? Para que eu não sobrecarregue também, né? Então, no momento que eu saio do meu trabalho, que eu possa entender que, bom, né, eu cumpri o meu trabalho nesse dia, agora eu vou para minha casa, né? E aí eu vou assumir esse lugar dentro da minha casa, né? Então, que eu possa vivenciar todos esses lugares, que eu possa vivenciar, porque é importante assumir todos esses lugares na minha vida, mas que eu tenha um controle, um equilíbrio, e que isso não prejudique, né, a minha saúde, né, tanto física quanto emocional, porque a gente vive, assim, às vezes na correria, realmente, e a gente acaba perdendo a qualidade de vida, né? E o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida, às vezes, está nas pequenas ações, né? Às vezes, quem tem filho vai entender, tu poder chegar em casa, sentar e brincar com teu filho. Mas eu escuto muito, às vezes, de alguns pacientes assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, eu não tenho dinheiro para investir num pilates. Bom, mas tudo bem, né? Cada um precisa trabalhar dentro da sua realidade. Mas assim, bom, vamos caminhar, vamos fazer uma caminhada, vamos chegar em casa, fazer um chimarrão, ou dar uma volta na quadra, assim, buscar fazer atividades que vão te gerar prazer, né? Não, mas a minha casa tá suja, a minha louça tá esperando na pia. Eu acho que algumas coisas elas podem esperar, né? Mas a nossa saúde, quando se fala em saúde integral num todo, ela não espera, né? E quando a gente não cuida dela, de certa forma o corpo ele vai transmitir isso. Quando a gente fala de saúde mental, às vezes os sinais nem sempre vão aparecer por um sentimento, por aquilo que eu sinto, mas ele vai aparecer a partir de uma ansiedade,
a partir de um problema de pressão alta, a partir de um problema de diabetes. Então, eu sempre costumo falar assim, quando a minha boca cala, no sentido de eu não falar sobre o que eu estou sentindo, o meu corpo ele vai falar, ele vai trazer sinais, né? E eu pontuo muito sobre a qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida, né? Para as pessoas. O que é ter qualidade de vida, né? Eu estou vivendo a minha vida como eu gostaria de viver e aproveitando ela, ou eu existo nela? Por que eu acordo todos os dias e vou para o meu trabalho? Qual que é o objetivo de eu acordar? Né? Por que eu estou vivendo aquela vida? Porque o tempo ele está passando realmente. Ele passa muito rápido. Né? E na correria do dia a dia, né, a gente vai perdendo a essência da vida, né, da importância. Não existe um certo e não existe um errado, né? Não existe uma receita onde a gente vai dizer assim, bom, saúde mental é você fazer isso, qualidade de vida é você fazer isso. Não, é dentro do que você entende que é correto para você. E dentro do que você tem condições de fazer, que tem muita coisa que se pode fazer dentro das condições que a gente tem. Dentro das condições que você tem. Mas o ponto é que eu possa olhar para isso, que eu possa me avaliar, me autoanalisar sobre isso, né? E dar importância de que o que eu sinto, né? O que eu sinto é importante, né? E eu acho que o Setembro Amarelo vem muito nesse sentido de tem o foco na prevenção do suicídio, mas ele é uma campanha de conscientização, de educação às pessoas. Para não chegar um momento que a pessoa acha que não tem mais saída. Porque às vezes as pessoas chegam no consultório, ou chegam no seu atendimento, ou chegam numa internação, muitas vezes psiquiátrica, né? Onde esse quadro clínico ele já está muito avançado. Né? E de que ali, numa procura, se fosse uma procura anterior, né, a gente daqui a pouco não chega num nível elevado. Não, se a gente previne antes, né, a gente previne uma internação, a gente previne o desenvolvimento de um transtorno, né? E quando eu falo de transtorno, a gente pode falar sobre a depressão, né? O quanto a gente escuta falar, e a gente vem escutando falar o quanto casos de depressão estão aumentando, né? Mas importante também a gente avaliar a diferença de uma depressão e a diferença de estar triste. Eu sempre falo isso, a tristeza e a depressão, né? Porque acho que muito se escuta assim, eu estou depressivo, né? Bom, vamos avaliar isso, né? Vamos avaliar se realmente é um quadro depressivo. E qual seria o quadro depressivo, né? Giovana? Um quadro depressivo, né? Que caracteriza, né? Uma depressão, então. Né? Acho que são sinais que a gente precisa observar, né? Então, realmente, aquele sinal quando esse indivíduo ele começa a ter um certo isolamento social, tanto da sociedade num todo, quanto um isolamento da própria família, né? Uma pessoa que vai perdendo o prazer, né, de realizar atividades da vida, da rotina, do próprio trabalho que antes ele, por exemplo, estar com os colegas, que antes era normal, mas que agora eu não sinto mais prazer, né? O uso abusivo de álcool, de drogas, né? Algumas dependências também, né? Como, enfim, dependências tecnológicas, isso, né? São sinais que a gente precisa ir observando de que a pessoa ela vai dando sinais de um possível quadro, né? Mas eu acho que esses sinais a gente
precisa se atentar, o que é importante a gente falar, né, sobre o suicídio. Né? A pessoa que comete o ato, né, ela dá sinais. Né? E esses são alguns dos sinais que podem... Isso, e quando a pessoa, ela pensa no ato, tem uma certa ideação ou chega a uma tentativa, antes disso, ela vai dar sinais como, por exemplo, algumas situações assim, de despedidas, tanto diretas quanto indiretas, como frases assim, não aguento mais, não faz sentido viver, né? Então, e acho importante dizer assim que quando a pessoa ela pensa em suicídio, ela não está pensando em morrer, né? Ela está pensando em tirar a dor dela, né? Porque naquele momento é a única forma que ela vê e enxerga para realmente cessar essa dor, e essa dor que ela é silenciosa, né? É uma dor que, quem sabe, muitas pessoas não vão enxergar, né? Mas que só ela sente, e que o quadro dela pode estar tão grave de que ela também não consegue transmitir isso, mas que de certa forma, por exemplo, um isolamento, né, que cabe a gente de fora também observar, né, um amigo, alguém da família, aquela pessoa que dentro de casa ela não era o hábito dela, mas ela tá sempre dentro de um quarto, ela não se comunica, né, ou ela daqui a pouco começa a fazer algumas despedidas no sentido de entregar um objeto que era muito significativo para ela, mas ela quer deixar contigo aquele objeto. Então são alguns comportamentos. O que eu quero trazer aqui, que os comportamentos eles mudam assim, né? Então a gente consegue observar, se conhece uma pessoa, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, sabendo a rotina dele, como é que é, essas mudanças são significativas. São significativas, né? A pessoa que tem um quadro depressivo, né? A mudança brusca de humor também, né? Aquela pessoa que ela tá super bem, né? E tu conhece, assim, o comportamento dela, e do nada ela muda, né? Então, num dia ela tá super bem e teve uma mudança muito brusca no humor dela. Então, isso é notável, né? E a gente consegue observar. Né? E como que a gente busca ajudar essas pessoas, né? Eu acho que a escuta, né? A escuta de poder... O acolhimento é essencial, né? Eu acho que a gente não precisa ser profissional da saúde, nós não precisa ser um psicólogo para acolher, né? Para acolher o outro quando eu observo que aquela pessoa ela precisa de ajuda, ou que aquela pessoa, às vezes ela só precisa, você precisa de ajuda, né? Você está bem, né? Eu posso você quer conversar. Então assim, eu acho que é nesse sentido, assim, de o que eu faço, como que eu posso ajudar, né? Eu não preciso ser, pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, né? Eu acho que, às vezes, de ter empatia, às vezes eu nem conheço, né, essa pessoa, mas eu posso fornecer esse suporte para ela, né? Tem muitos canais também que você pode contatar, né? Eu estava lendo sobre isso, né? Tem um canal que é da CVV, né? 188, isso, que tem muitas pessoas que estão lá disponíveis para te ouvir. Tanto por e-mail, quanto por ligação quanto, né, por WhatsApp. São pessoas que estão à disposição voluntários, ali voluntários para acolher, e tem todo um cuidado com o sigilo, com a ética, de realizar o acolhimento com total neutralidade e de poder orientar essas pessoas, né? Porque às vezes se tem muito receio de procurar essa ajuda, né? Porque, enfim, às vezes alguma certa resistência, um preconceito, né? Ou às vezes não se sente confortável de falar para a família, né? Ou tem uma preocupação de que eu vou preocupar a minha família, então eu prefiro procurar um profissional de fora,
ou um canal que possa me auxiliar, né? Então, também além desse canal, né, nós temos os centros de referência também, né? Unidades básicas de saúde, os CRAS, né? O CRAS, CAPS, os próprios hospitais, né? Então, para as famílias saberem, né, também onde buscar, onde procurar, onde ir, né? Com o seu familiar, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, né? E Giovana, tu sabe me dizer assim, se a idade, em meio a adolescentes, isso acontece mais? Essa saúde mental, ela muitas vezes ela atinge mais os adolescentes, os jovens, nessa mudança da puberdade, do morar com os pais e o amiguinho lá não mora mais com os pais, já saiu de casa, já está vivendo a vida dele, 16, 17 anos. Eu acho importante, assim, analisar, nós temos duas formas de analisar, né, o adolescente, o jovem, né? Eu vejo hoje o jovem com uma autonomia maior, né, de buscar essa autoajuda, né, de que eles têm uma iniciativa maior de perceber, né, isso porque hoje nós temos muitos canais de informação, né, então esse jovem ele tá nesses canais, ele tem muita informação, né, então isso de certa forma auxilia, porque hoje eu vejo que eles buscam, de certa forma, um pouco mais. Mas também tem um outro lado de que o adolescente, o jovem, ele tá em desenvolvimento. Então, se tem muito questionamento, né, tá numa fase de mudança, de não aceitação, né, de como tu fala, assim, acho que do próprio desenvolvimento mesmo, assim, de maturidade, de que tá no desenvolvimento para buscar a maturidade, mas de certa forma, né, existem muitos questionamentos. Eu acho que o acompanhamento psicológico ou ter um profissional para orientação ali nessa fase da adolescência é muito importante, né, na fase da puberdade, principalmente, que a gente fala, né, porque é importante, sim, quando se tem uma família para orientar, uma mãe, um pai, ou que seja alguém de referência familiar próximo para orientar e para acompanhar, mas é importante também que se tenha um suporte ali de um profissional também, né? Eu vejo muito a dificuldade, assim, do próprio enfrentamento, né? Porque eu te perguntei porque assim, hoje, né, nas escolas existe muito bullying, né? Então esses jovens, esses adolescentes, eu conheço muitos que chegam em casa assim e dizem para os pais: hoje me chamaram de gorda, hoje, e fica o dia inteiro dentro de um quarto, sabe? Ou se isola, no outro dia não quer ir para a escola, aí o pai deixa, não vai, né? Então isso tudo já é o início de um sinal que... eu acho importante, acho que a gente não pode invalidar aquilo que o outro sente, né? Aquilo que pode ser considerado um bullying, para mim, pode ser que aquele outro não considere, independente da faixa etária de idade, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma situação, por exemplo, de um adolescente, né, que ele chega em casa e ele comenta com a sua família de que ele passou por tal situação, a gente precisa validar ele, a gente precisa acolher aquilo que ele está sentindo, né? E quando a gente não acolhe, vai se gerar uma certa frustração, ou realmente ele vai se isolar, né? Então, a gente precisa validar aquilo que as pessoas, né, aquilo que ele está sentindo, né? Naquele momento, depois pode vir outras coisas, isso, né? Naquele momento, assim, e de orientar, daqui a pouco de compreender o que ele entende por bullying, né? O porquê que aquilo causou para ele, né? O que ele entendeu daquilo e de que forma ele pode administrar essa situação se ele vier a passar por uma situação assim de novo, porque a gente sabe que na vida adulta a gente enfrenta muitas situações, né? Também. Mas a forma que a gente enfrenta com uma certa maturidade é diferente do que um adolescente vai enfrentar, porque ele está em desenvolvimento, né? Não é porque ele
não sabe, como mas ele recebe é diferente. Como ele recebe é diferente, e é importante ele ter essa orientação, né, de como que ele vai receber, como é que ele vai entender isso, e se acontecer de novo, como que ele vai enfrentar, para que ele não internalize isso emocionalmente, né, que ele consiga verbalizar, que ele tenha espaço de verbalização disso. Eu acho que dentro das escolas, expor, né, das instituições, enfim, acho que está se tendo cada vez mais essa abertura, esses espaços, né? Eu acho que só das pessoas, independente de escolas, de instituições de trabalho, é importante que a gente se tenha um espaço de acolher a dor e o sofrimento do outro, mas é um espaço sem julgamento. Onde você vai ouvir, onde a gente vai respeitar aquilo que a outra pessoa está me trazendo, e é a partir disso que a gente vai conscientizar e educar as pessoas, a partir do que a gente está fazendo hoje, né, de uma conversa, a partir de palestras, a partir de ter um espaço dentro do ambiente para que a pessoa possa só vir falar sobre aquilo, né, e que a gente possa orientar. Tipo os alcoólicos anônimos, né? Que existe, né? Isso, tipo uma conversa assim de outras pessoas, conhecer a realidade de outras pessoas também, né? Que não é só comigo que está acontecendo, mas acontece com outras pessoas. Isso aí. Porque eu acho que quando eu acho que quando a gente entende que, assim, pega a experiência do outro, né, e entende que, bom, tá, não sou só eu que estou passando por essa situação, tem mais pessoas, e o quanto esse outro pode contribuir. Não, mas comigo aconteceu assim e eu fiz dessa forma, né? Então acho que a gente aprende muito mais com as experiências dos outros, e o quanto a gente pode trocar isso, né? O quanto isso é importante. Muito bem, Giovana. E que mensagem você deixaria então hoje para as pessoas, né, sobre a prevenção, então, né, sobre a prevenção, sobre os cuidados? Eu acho que penso que a mensagem é justamente que as pessoas entendam que a saúde mental, né, ela faz parte da nossa vida, né? Eu sempre converso assim com os pacientes que nós somos uma engrenagem, né? Como se nós fôssemos um carro, né? E se aquele carro ali, ele precisa fazer uma manutenção. A minha vida, para mim conseguir ter saúde tanto emocional quanto saúde física, eu preciso fazer manutenção. A partir do momento que eu preciso fazer um exame de sangue, eu também preciso analisar aquilo que eu sinto, né? Então, que as pessoas possam entender a saúde como algo integral da nossa vida, né? Que eu preciso olhar para a saúde num todo. Corpo e mente. Né? Corpo e mente, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, né? E acho que é nesse sentido que eu transmito a minha mensagem, assim, que as pessoas possam olhar para si, né? Ter empatia consigo mesmo, respeito com a sua vida, com aquilo que você sente, né? E ter, assim, um objetivo realmente de vida. Procurar, né, se colocar também em primeiro lugar, né? Priorizar. Né, a sua vida, né? Se eu priorizo a minha vida, se eu consigo cuidar de mim, eu também vou conseguir cuidar do outro. E tudo, né, vai ficar melhor também, né? Isso mesmo. Tá certo, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que foi bem esclarecedor. Te agradeço por você ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje, passando todo esse teu conhecimento para quem está conosco. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada. Eu agradeço então a Ótica Ijuí, que é a nossa parceira também, ao Sabor de Casa Restaurante, o Espaço Sinergia, a Charliene Menchik, Fazenda Bom Sucesso, Fábrica de Móveis Pau Brasil e Supermercado Laçador. Deixando a mensagem então, complementando um pouquinho o que a Giovana nos falou, né? Vamos tomar cuidado, vamos cuidar da nossa saúde, com exercícios, dentro daquela possibilidade que o nosso bolso pode. Não vamos dar desculpas, não podemos porque não temos dinheiro, né? Que minha situação financeira não está boa, porque hoje nós temos várias outras oportunidades e várias outras opções que não dependem somente do dinheiro.
né? Então, até a próxima semana. Muito obrigada.